Bate-papo. Recebendo nesta manhã da quinta-feira, dia 2 de janeiro, aqui no estúdio da Rádio Independente, o vereador e agora secretário Alex Schmidt, eleito pela segunda vez para o segundo mandato com 1.059 votos, mas será secretário de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade Urbana da cidade de Lajeado. Alex, como vai? Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Bom dia, prazer te receber. O ano começa hoje para o secretário? Eu acho que já começou no ano passado, né? Mas oficialmente sim. Hoje pela manhã os secretários assumiram então suas secretarias, né? Já conversaram um pouco com as equipes, enfim. E estão dando o start, né? No trabalho. Alex, a gente estava falando aqui anteriormente, praticamente passa tudo sob teu guarda-chuva agora, que é a área do planejamento do município. Em termos de execução, sim, né? Nós comentávamos aqui antes da entrevista o projeto, né, do posto de saúde, da escola, então, geralmente passa pela CEPLAN. Alguns que são mais estratégicos têm um setor específico de projetos especiais que é vinculado diretamente ao gabinete, mas na grande maioria esse planejamento todo passa por essa secretaria, né? Até para que tenha uma análise integrada das coisas, né? A gente tem, quando pensa um local para colocar uma escola nova, por exemplo, tem questões de mobilidade a se ver, tem questões, tantas outras, né? Que tem que ser avaliadas com um conjunto. Então, a Secretaria de Planejamento, ela serve para isso, né? Para fazer esse pensamento integrado das ações do governo. Alex, como é a primeira oportunidade que nós temos aqui de conversar contigo, e, pelo menos aqui no Panorama, depois da definição do teu nome, como é que ficam os 1.059 eleitores que te colocaram nessa cadeira do Poder Legislativo? Essa é sempre uma pergunta que a gente faz quando alguém é eleito e acaba por assumir uma pasta, porque gera para a parte do eleitorado uma sensação de desconforto. Eu queria ver ele performando lá, e por isso que tu foi reconduzido para esta cadeira. Como é esse diálogo com o teu eleitorado? Afinal, são 1.059 eleitores, é muita gente. Vou te dizer que foi uma decisão bastante difícil de se tomar, mas desde do primeiro mandato, do primeiro ano do primeiro mandato, eu tinha um conselho de eleitores, né? Alguns eleitores mais próximos que sempre me auxiliaram muito durante esses 4 anos, são pessoas com quem eu conversava bastante, me aconselhava, enfim. Conversei primeiramente com estes, né, sobre esse convite que havia sido me feito. Depois conversei com muitos outros também. Conversei com, não vou dizer centenas porque eu não contei, tá? Mas com certeza dezenas de eleitores, explicando o convite e colocando a situação de que seria um afastamento, obviamente, momentâneo, né? Nós temos um desafio, o governo tem um desafio da CEPLAN de reestruturá-la no formato que era antes. Hoje ela está com parte das suas atividades que eram lá no início do governo do Marcelo, ainda da CEPLAN, está dividida com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A ideia da prefeita Gláucia e do vice Guilherme é reunificar isso. Então, se tem esse desafio primeiro de reestruturação. E expliquei também que também poderia ser uma boa oportunidade de nós evoluirmos em algumas situações, né? E aí, no momento que as pessoas, poxa, tu está 4 anos dando sugestões de melhoria, principalmente nesta pasta, né? Situações que tu vê funcionando bem em outras cidades, que tem gerado desenvolvimento, que tem gerado geração de emprego, tem gerado renda para as pessoas. Tu tem dado essas sugestões e agora tu tem a oportunidade de fazer elas acontecerem. Então vai. Então, quando eu tive esse feedback muitíssimo positivo, eu resolvi aceitar o desafio. Qual é o maior pepino hoje que Lajeado tem para resolver em relação à mobilidade urbana? Que esse é um problemão que a gente está enfrentando, Alex, na medida que Lajeado cresce muito mais do que a média gaúcha. Mas Sim. é muito mais mesmo. Sim. Nós puxamos a média bem para cima, né? Sozinhos, né? Puxamos essa média. É um desafio muito grande. Lajeado tem uma área muito pequena e um desenvolvimento muito grande. Nós temos mais de 1.000 pessoas que vêm morar aqui todo ano. Então, realmente é um desafio. Nós precisamos estruturar com pessoas qualificadas que possam nos auxiliar e fazer o que é possível fazer. Não adianta a gente também querer inventar a roda, né? Porque muitas outras cidades que passaram por esse crescimento, que hoje são cidades bastante maiores que a nossa, também enfrentaram esses desafios. Isso passa também por uma mudança até cultural. Nós temos que, até poucos anos atrás, nós tínhamos uma ideia
de concentrar as coisas, né? Concentrar a atividade econômica no centro, concentrar a atividade residencial, né, nos bairros em volta, enfim. E isso tem que mudar. Nós temos que diminuir os deslocamentos, fazer as pessoas terem mais oportunidade de trabalhar próximo onde moram. Isso é o que funciona em grandes metrópoles. Se você mora a uma distância pequena de onde você trabalha, de onde tem a padaria, de onde tem a farmácia, onde tem o mercado. Então, acho que esse é um desenvolvimento que tem que ser muito bem pensado. O padrão, né, eu sempre gosto de trazer aquele padrão, quem conhece Brasília vai entender o que eu estou dizendo. Você não pode ter o setor das farmácias, então eu preciso comprar um analgésico porque eu estou com dor de cabeça, eu tenho que andar 15 quilômetros para encontrar uma farmácia. Não é racional isso. Então nós temos que mudar um pouco, já mudamos, né? Eu acho que o próprio plano diretor, quando foi revisado ali em 2020, 2021, já pensa com um pouco mais de profundidade esse tema. E a gente precisa aprofundá-lo e executá-lo mais rapidamente possível, porque a cidade, como tu disseste, ela anda muito mais rápido do que a lei ou que a vontade do governo, né? Então, o governo e a lei sempre estão atrasados com relação à sociedade, ela se desenvolve mais rápido. Então, a gente tem um problema, na minha opinião, um problema bom. Claro que ele é desconfortável, mas é um problema bom, porque nós estamos nos desenvolvendo. Então, obviamente, que a gente tem que tentar minimizar os impactos desse desenvolvimento, os impactos negativos desse desenvolvimento. Quando a gente fala sobre isso, fala sobre mobilidade urbana, tem algo tangível, uma obra, um projeto, vai ligar daqui e ali, que a gente consiga já visualizar? Ou, nesse momento, realmente requer um estudo técnico e qualquer fala sobre isso pode criar uma expectativa que daqui a pouco, logo ali, a gente não consegue atender? Não, nós temos 3 projetos que herança ainda do governo do Marcelo, né, mas que estão em andamento. Ainda não tem uma previsão de se conseguir executar isso, mas me parecem 3 ideias muito inteligentes e que possam ajudar isso muito na questão de locomoção entre alguns bairros. Por exemplo, a ligação entre a área central e o lado de cá, né, do Alto do Parque, São Cristóvão, Carneiros, através de um novo viaduto. Então, se implantaria aqui na Nossa Senhora do Caravaggio mais um viaduto, e aí faz, né, 2 pistas que vão, 2 pistas que vêm. Então, isso ajuda bastante. Quem usa esse acesso do viaduto aqui entre o Hidráulica e o Alto do Parque sabe que em alguns momentos do dia, né, é bastante difícil. Então, duplicando esse acesso já melhora bastante. Passaria por desapropriação de alguma casa, de alguma área? Não. Não há essa necessidade. Não. E o local ali é o mais adequado. Vamos dizer, mas por que não fazem direto na avenida, né? Porque o local ali está muito adequado para fazer. Tu já tem digamos, agora está na moda, né? A cabeceira já está pronta. Tu já tem o desnível necessário. Isso facilita muito a implantação. Então, por isso aquele local. Outra obra já prevista e planejada é uma alça de acesso ao bairro São Cristóvão, antes da Avenida Senador Roberto Pasqualini, nas proximidades ali da GM, né? Então, quem vem de Estrela pela BR-386 poderia ter um acesso novo, uma agulha, como se chama, né? Uma alça de acesso ao bairro, sem precisar usar o trevo da Senador Roberto Pasqualini. E uma terceira, que me parece que é uma das mais relevantes, que seria um acesso entre o bairro Florestal e Montanha pela Avenida dos 15, passando ali na frente do Expresso Azul, né? A ideia é transpor a RS 130 por baixo, através de um túnel, e conectar então aquela região ali, que também é um ponto crítico, né? O acesso ao bairro Montanha, lá pela rodoviária, em alguns momentos do dia. Então, essas 3 obras são obras que estão em andamento, obviamente que não acontecem do dia para a noite, são obras bastante relevantes, são obras grandes e que precisam autorizações tanto da NTT quanto da CCR, quanto na questão estadual também lá da RS 130, da própria GR, do governo do estado. Então, não acontecem da noite para o dia, mas estão planejados. E esses projetos finalizados, eles começam nessa administração, nessa gestão, ou tu acha que é algo mais para frente? Não, acredito que ainda... A nossa esperança é que consigamos entregar isso. Entregar nos 4 anos? Eu acredito que sim. Está um pouco entruncado, já era para ter porque não são autorizado simples, isso, né?
Sim. A mais simples talvez seja essa alça aqui, depois da Chevrolet aqui, né? Ele me parece que seja a mais simples. Mas a teoria. essa da travessia entre o bairro Hidráulica e Alto do Parque também não é complexa, porque, como eu disse, o apoio dela está pronto, né? Não é uma obra que vai demorar 5, 6 anos, né? É uma obra que se faz em menos tempo que isso. Eu acho que a mais complexa realmente seria a da RS, né? Mas a gente tem que trabalhar com foco na entrega num curto prazo para tentar agilizar o máximo que se puder. Obviamente que as licenças e o ok de fazer essas obras ainda não nos foi dado, né? Então, depende primeiramente disso, né? Secretário Alex, planejamento, urbanismo e mobilidade urbana, o que fica no teu guarda-chuva para pensarmos a cidade, uma cidade banhada pelo rio, que vai viver novas enchentes todos os anos, né? A gente deseja não narrar uma enchente catastrófica de novo, uma catástrofe climática como vivenciamos recente, mas a gente sabe que as enchentes acontecerão. Então, o que passa pela tua secretaria e qual é o plano? Esse é um planejamento que tem que ser feito. A gente escolheu, né, construir uma cidade. Não dá para dizer que escolheu, né? Isso vai acontecendo, né? Mas nossos ancestrais fizeram a cidade do Rio em diante. Então nós temos que trabalhar essa realidade. Obviamente que tem algumas áreas que essa última enchente, o que não era o padrão de acontecer, né? Mas nesta última nós tivemos algumas áreas que tiveram arrasto. O que eu quero dizer com isso? Correnteza que efetivamente derrubou casas, derrubou empresas. Isso é um fator diferente das enchentes que nós enfrentávamos até então, porque geralmente o que acontecia? A água subia, a água baixava, você limpava e estava tudo ok, né? Poderia continuar ocupando essa área. Agora, nas áreas de arrasto, realmente é um problema. A ideia é que a gente consiga dar uma outra utilidade a essas áreas, como, por exemplo, parques públicos, né, que tenham, obviamente, resiliência a esse tipo de atividade, para que nós também não percamos a cada enchente um investimento que se faz, mas, obviamente, que não se pode abandonar essas áreas. Afinal de contas, a nossa história começou lá. São áreas que a gente tem uma ampla utilização, né? Eu acho que o melhor exemplo disso é o Parque Ney Santos Arruda, que a gente vai lá no fim de semana, estava sempre cheio. As pessoas também querem ter esse lazer. Eu acho que é uma ideia inteligente para se garantir segurança nessas áreas e não abandoná-las, né? Mas, obviamente, que isso vai ter que ser pensado de uma forma mais orgânica com a cidade toda, né? Nós temos, obviamente, desafios grandes para fazer essa análise. Em relação ao controle das construções, tu até citava antes, Alex, em relação a tentar reter o morador no bairro, que o bairro tem vida própria. Tu é a favor, por exemplo, não vou nem falar aqui de parque industrial, mas de pavilhões, para que esses pavilhões consigam atender empresas? A maioria das empresas de Lajeado são médias, pequenas, na casa aí de 10, 20, 30, 40 funcionários. Claro que nós temos grandes indústrias também, mas tu é favorável a esse tipo de projeto? Nós temos que só deixar mais específico isso, né? Principalmente os pavilhões com relação à atividade industrial, elas têm que ser divididas em de baixo impacto, né? Você tem um depósito, por exemplo, sem um trânsito de caminhões pesados, por exemplo, uma distribuidora, uma entrega com veículos pequenos, ela tem um determinado tipo de impacto de vizinhança. Agora, se você tem lá uma produção que gera barulho, gera tráfego de veículos pesados, é outra situação, né? Então, isso, obviamente, que tem que ser muito bem pensado para que a gente não crie conflitos, né? Conflitos sociais, né? O cara que mora do lado numa atividade com muito barulho, então, obviamente que não vai gostar. Então, esse tipo de questão tem que ser muito bem avaliada. Mas hoje a gente tem áreas específicas para atividade desse tipo, né? Obviamente que, como o mesmo problema que nós temos com relação à mobilidade, nós temos também com isso. Nós não temos áreas mais disponíveis para grandes empresas. E até para pequenas e médias nós começamos a não ser tão competitivos, porque o nosso metro quadrado é muito caro. E ele é muito caro porque tem demanda, não é porque a gente quer que ele seja caro, né? Então, isso é uma coisa que o mercado acaba, obviamente, regulando por si só. Nós perdemos algumas empresas, obviamente, para municípios próximos daqui, porque lá é mais barato de instalar. Isso é uma coisa que não se tem como frear um trem, né? O mercado acaba fazendo a opção
mais racional. Isso eu acho que é natural, a gente não tem que lutar contra isso. Mas nesse planejamento tem que se estruturar sim para atividades que querem estar aqui, o que é possível fazer. E acho que a gente tem ainda opções boas, né? Nós temos até alguns loteamentos comerciais que têm surgido, né? Eu posso dar de exemplo um que eu conheço bem ali, que é na direção de Venâncio, naquele triângulo, né? Entre a floresta. Isso. Tem atividades lá que são únicas no Brasil, por exemplo, que optaram em vir se instalar em Lajeado, são pessoas de fora, trouxeram as suas empresas para cá, vieram morar aqui, uma atividade que existe, se não me engano, 1 ou 2 concorrentes no país inteiro, porque Lajeado oferece qualidade de vida, porque Lajeado tem bons acessos, porque Lajeado é amigável a quem empreende. Né? E ali funciona muito bem. São pavilhões né, não é nenhuma grande indústria, mas são dezenas de médias indústrias que ajudam sim a geração de emprego e renda. Secretário, certamente a gente volta a conversar logo ali, a gente imagina o tamanho do desafio que é, né? Eu ainda antes de fechar, Heitor Hoppe fica na sua cadeira no Legislativo. Isso, são 3 vereadores que assumem secretarias, eu, o Fabiano Bergman no Obras e o Luiz Benoit no Meio Ambiente, e nos substituem então a Lisanda Persch, o Heitor Hoppe e no PL o Ramatiz de Oliveira. Muito bem. Falamos durante o ano. A gente te deseja um baita ano de muito trabalho, sempre à disposição por aqui. Muito obrigado. Eu fico à disposição, tanto de vocês quanto de toda a comunidade. Sou muito aberto a ouvir sugestões, críticas, né, e ideias, porque eu acho que é só com o diálogo que a gente pode construir os melhores caminhos. Então, fico totalmente à disposição, só me chamar quando precisarem. Obrigado, Alex. Alex Schmidt, novo secretário de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Lajeado.